Isso é Esparta! Gladiador é um épico drama histórico dos anos 2000, dirigido por Ridley Scott e estrelado por Russell Crowe no papel principal. O filme se passa na Roma Antiga e conta a história de Maximus Meridius, um general do exército romano que é traído e busca vingança contra o corrupto imperador romano que assassinou sua família e o enviou à escravidão. Maximus se torna um gladiador e sobe na hierarquia do Coliseu Romano, com o objetivo final de confrontar o implacável imperador Commodus, interpretado por Joaquin Phoenix. Gladiador é celebrado por suas sequências de ação épicas, personagens atraentes e uma história emocionante de vingança e redenção. O filme foi aclamado pela crítica e ganhou 5 Oscars, incluindo melhor filme e melhor ator para Russell Crowe, papel inclusive que alavancou sua carreira. O filme tem, é claro, várias imprecisões históricas, como por exemplo, o imperador Marco Aurélio não foi assassinado por seu filho Cômodo. Ele morreu em Vindobona, atual Viena, em 1180 d.C., provavelmente de varíola ou sarampo. Provavelmente essa cena da morte, do assassinato de Marco Aurélio teve uma inspiração no filme Calígula, de 79, dirigido por Tinto Brass e estrelado por Malcolm McDowell. De Laranja Mecânica, outro filmaço que você não pode perder. Assim como não há indício de que Marco Aurélio desejava transformar o Império de volta numa república, o personagem Maximus é totalmente ficcional, embora alguns aspectos aí se pareçam com figuras reais, como o Narciso, que foi o real assassino de Cômodo, ou Espartaco, que liderou uma revolta de escravos em 73 a 71 a.C. A morte de Cômodo não resultou em paz para Roma, como é colocado pelo filme, ou na restauração da República. Na verdade, acabou dando início a um período sangrento pelo poder, chamado Ano dos 5 Imperadores, em 193 d.C. As sequências de batalhas épicas no Coliseu, a glória e a brutalidade do antigo tornaram o filme como um clássico icônico no mundo do cinema. Trezentos é um filme épico de guerra de 2006, dirigido por Zack Snyder. O filme é uma releitura altamente estilizada da Batalha das Termópilas, a famosa batalha da Grécia Antiga, em 480 a.C., onde um pequeno grupo de guerreiros espartanos enfrentou um enorme exército persa. O filme é baseado na história em quadrinhos de Frank Miller e Lynn Varley. Frank Miller retrata os espartanos liderados pelo rei Leônidas
como guerreiros heróicos e ferozmente dedicados a defender a sua terra natal contra a invasão persa. Talvez seja a melhor adaptação de quadrinhos já feita. O filme é contado a partir do ponto de vista do guerreiro espartano Dilios, interpretado por David Wellman. O filme é conhecido por seu estilo visual distinto, que combina ação ao vivo com imagens geradas por computador, CGI, para criar uma aparência visual impressionante e semelhante a uma história em quadrinhos mesmo. 300 é celebrado por suas sequências de ação, efeitos de câmera lenta, uma marca registrada de Zack Snyder, e por retratar a lendária cultura guerreira espartana, com todo o exagero possível. Foi muito elogiado por sua abordagem única narrativa, mas também muito criticado por suas imprecisões históricas e violência estilizada. Em relação a isso, Frank Miller falou em entrevista que ele não estava nem aí, que ele não era historiador, não era a função dele, e que ele tinha a liberdade de fazer isso. Ele não tinha o compromisso de fidelidade à história documentada. Mas vamos citar algumas curiosidades. Gerard Butler fez o rei Leônidas, o icônico grande rei de Esparta. Lena Headey como rainha Gorgo, a rainha de Esparta. Aqui no filme ela assume mais protagonismo do que nos quadrinhos. Rodrigo Santoro como Xerxes, o poderoso e implacável rei supremo do reino persa. Os espartanos de fato não eram quase fisiculturistas com corpos extremamente musculosos, como mostrado. Estão falando de uma batalha que ocorreu há mais de 2000 anos atrás. Mas o visual, o impacto visual dos espartanos no filme, sem proteção do tronco, indo para o combate, é uma simbologia à excelência física, à excelência tática e técnica dos espartanos, o que faz do filme realmente icônico nesse sentido. Eles caem, aí Na narrativa de Dilios, Xerxes era um gigante e ele tinha um exército colossal de homens e monstros. Ephialtes, o traidor, é representado como uma figura grotesca. Os imortais que aparecem no filme, de fato, era uma espécie de tropa de elite do exército do Império Persa. Ao serem derrotados, os 300 foram brutalmente mortos. Leônidas foi decapitado, crucificado e sua cabeça foi empalada. E mais de 2.000 gregos também foram mortos. Leônidas se referia aos atenienses como amante de meninos, e a questão sobre a relação sexual entre homens e espartanos ainda é algo controverso. Segundo a historiadora Helena Schrader, nenhum mito sobre Esparta é tão persistente ou controverso quanto a afirmação de que a homossexualidade dominava na sociedade espartana. Na verdade, as evidências contra ela são muito mais convincentes do que aquelas que são a favor. A Constituição de Esparta, ela estritamente proibia práticas de pederastia, diferentemente de outras cidades. A homossexualidade era menos comum em Esparta do que em outras cidades gregas da época. Esparta, que era a única cidade grega com menos ou praticamente nada de misoginia.
Aristóteles, por exemplo, afirmou que todos os males de Esparta vinham do fato de que as mulheres estavam no controle das coisas, um fato que ele atribuiu à falta de homossexualidade na sociedade espartana em geral. Enfim, controvérsias à parte, cabe mencionar que o exército de Esparta realmente perdeu uma batalha para o exército de Tebas, composto por 150 casais gays, vencendo a Batalha de Leuctra, marcando o início do declínio de Esparta. O filme foi um grande sucesso de bilheteria e levou a uma sequência, 300 A Ascensão do Império, lançada em 2014. Baseada na história em quadrinhos de Frank Miller, Xerxes, 300 A Ascensão do Império é conhecido por seus efeitos visuais estilizados, assim como o primeiro, grande sequência de ação. Porém, mesmo que ele tente emular o filme 300 original, essa sequência parece que perde o fôlego com algumas cenas bem desnecessárias e um protagonista, convenhamos, bem sem graça. O filme se passa no mesmo contexto histórico do primeiro filme. O filme conta a história da Batalha de Artemísio, onde uma coalizão de cidades-estados gregas foi liderada pelo comandante ateniense Temístocles, interpretado por Sullivan Stapleton. Ele enfrenta uma enorme marinha persa que está sob o comando da vingativa Artemisia, personagem criada para o filme, que era um comandante naval persa. O Temístocles histórico realmente venceu a frota persa de Xerxes na Batalha de Salamina, 480 a.C. Tempos depois ele foi julgado por traição pelos próprios gregos. Nesse filme temos batalhas navais e manobras políticas na Grécia Antiga, durante aquele período histórico, complementando a narrativa do filme original. A Batalha das Termópilas foi um grande marco da história ocidental e permitiu que as forças gregas melhor se preparassem para outras batalhas que viriam. E a grande batalha final de Plateia, em 479 a.C., onde os gregos haviam reunido uma força nunca vista antes. Para o bem ou para o mal, a vitória grega impediu o avanço persa, e isso possibilitou o desenvolvimento da base da nossa cultura ocidental, um experimento chamado democracia. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative as notificações, deixe seus comentários e até a próxima!